Oi, gente, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Revista da Cidade. Tamo no ar, hoje terça-feira, e temos um sol bonito, né, na Avenida Paulista. Não tá tão calor, 21 graus, temperatura agradável por aqui, pelo menos aqui em São Paulo. Mas o que vai deixar essa tarde agradável mesmo é essa receita de hoje. A Amanda Viola tá com a gente. Tudo bom, meu amor? Seja bem-vinda. Tudo bem? Faz tempo que você não vem, né? A gente tava com saudade. Olha... A gente pode chamar de broinha, biscoitinho... Na verdade, ele é conhecido como cavaquinha. Cavaquinha, em alguns verdade. lugares, broa. Mas assim, aquela receitinha maravilhosa que eles vão fazer ainda hoje. Boa. Porque é maravilhosa, deliciosa. Fácil. E fácil. Essa é a parte boa, né? E é tudo de bom para uma tarde com um cafezinho, fala sério. Não, até a Sandrinha, agora há pouco, ela experimentou uma, aí depois ela sentou para comer uma com um café. Ela falou assim, nossa, com café é muito mais gostoso. É o casamento perfeito. Eu não consigo ver isso sem um café do lado, assim, né? Porque é muito perfeito. Muito Imagina só, você fazer isso hoje ainda pra criançada. Ai, que delícia. Bota elas pra fazer. Para as crianças grandes também. Também. Pôr a criançada pra fazer também é uma boa. E eu gostei porque eu tô vendo aqui que tem algumas situações que a gente pode brincar com ela. Sim. Colocar aquele pedacinho de goiabada ou umas gotinhas de chocolate. Quer dizer, tem dá pra... todos os gostos. Até ali na mesa, né? Eu tô vendo que tem uma outra situação diferente, o queimadinho por cima. Sim, o que é aquilo? É que a Sandrinha abriu que ali tem tem a goiabadinha, né? Mas tem várias opções. Ai, que delícia. Tem como tá com maçaricado, né, por cima. doce. Tá lindo. Não, aquela ali é uma tortinha de limão. Ah, uma tortinha de limão para compor a nossa mesa. Aí, porque nada está tão bom que não possa melhorar. Com certeza, Você isso concorda? pra vida. Eu também. Daqui a pouquinho, então, o passo a passo dessa receita, a famosa cavaca de fubá ou cavaquinha para os íntimos, ou broinha, como você quiser chamar. O importante é que você não deixe de fazer, não é isso, Amanda? Até já, minha querida. Daqui a pouquinho a doutora Maria Faioc vai estar com a gente também, falando tudo sobre Previdência Social e sobre esses atrasos, né, que acontecem aí na análise dos benefícios, né, Faioc? Bom dia, querida. Oi, bom dia, Rê. Isso mesmo, hoje a gente vai falar sobre a demora na concessão dos benefícios da Previdência, o que a pessoa precisa fazer para conseguir aí a concessão mais rápida do benefício. E vamos dar também aí algumas notícias sobre o empréstimo consignado. Boa, e claro, responder as suas perguntas também, que você vai mandar através do @Revista da Cidade TV. Beijo, Faioc, até já, querida. Vamos conversar no programa de hoje também, uma conversa seríssima, muito importante, para fazer um alerta, né, gente? Porque estamos todos preocupados? Sim, estamos. Não tem como negar, né? Sobre essa questão da violência nas escolas, o que está acontecendo. Tivemos mais um ataque ontem em Manaus, um agora de manhã em Goiás também, já confirmado. Para essa conversa, a gente convidou a psicanalista infantil Mônica Peçanha e o delegado de polícia Maurício Freire para esclarecer dúvidas sobre como tentar pelo menos deixar as escolas mais seguras a partir de agora. E o Leãozinho também está com a gente por aqui. Bom dia, meu querido. Ei, bom dia, minha companheira, meu companheiro. Pois é, daqui a pouco tem a carta do Guimê, vamos falar, viu? Mandou uma carta aberta ao público aí, já. Ah, foi? Você viu o vídeo? Eu vi. Gente, daqui a pouco este babado e mais tantos outros Leãozinho traz pra gente. Obrigada, meu querido. Vamos fazer o seguinte, ó. Intervalo bem rapidinho, a gente já volta com muita revista pra você. Até já. Estamos de volta com o Revista da Cidade, como sempre atualizando você do que está nas capas dos jornais de hoje e começando pela Folha de São Paulo. Lula marca 100 dias de mandato com crítica a pessimistas. Presidente elogia Haddad, cobra ministros por entregas e diz que país se refaz após tentativa de golpe bolsonarista. No estado de São Paulo, renda do agro atrai bancos para investidor do Centro-Oeste. Proporção de aplicações se iguala à do Sudeste. No Globo, violência nas escolas. Governo pede remoção de perfis e critica a lentidão das plataformas. Dino vê leniência das redes e diz que pode acionar Polícia Federal contra Big Techs. Na capa do UOL, governo alterou dado para cortar artificialmente gastos com o INSS. Secretaria reduziu o salário mínimo em grade dias após versão com piso de R$ 1.320. E no Correio Brasiliense, Lula embarca para a China. Chegada está marcada para quarta-feira. Lula embarca para a China em meio à tentativa de estreitar laços financeiros. Essas e outras notícias, como sempre, no Jornal da Gazeta, hoje às 7 horas da noite. E com você, Leãozinho, o que você traz, hein? BBB 23, o jogo da discórdia, teve vômito, teve cobrinha, teve tudo. Eita! MC Guimê posta carta aberta aos fãs. Jojo Todinho revela que desistiu de cirurgia bariátrica. Tá emagrecendo na força ali mesmo, né? E no sacrifício.
E paparazzo nega ter combinado foto com Patrícia Poeta. Tem gente que acredita, tem gente que não, né? BBB 23 também, bom, tá aí a coisa pegando fogo, né? Sobre essa do Guimê, a carta aberta do MC Guimê. Gente, eu faço uma confusão até hoje com o MC Gui e o MC Guimê. Porque o MC Gui também tá na boca do sapo. São os dois. Então, quando você falou carta aberta do Guimê, eu pensei no MC Gui. Por isso que eu falei, você viu o vídeo. Não, o vídeo é do motel, Gui. É do Gui. Eu fiz uma confusããozinha agora na minha cabeça por causa disso. Porque acho que até hoje tem gente que ainda tá no time comigo de confundir os dois. Um abusou e aprontou. O outro foi pro motel com a moça de programa. Eita, lá em casa. E a noiva seguiu ele. Nossa Senhora. A gente tinha contado aqui a semana passada que eles tinham terminado e tal, foi por isso. Porque eu não tenho essa aqui, então eu vou contar já pra você. Tá bom, você já conta os detalhes. O MC Gui, ele foi ao motel, ela estava rastreando ele, a noiva, a Bia Michele, né? Bia Michele, acho que é isso. Bia Michele? Que era bailarina do Faustão, né? E aí ela foi atrás dele e descobriu, ela foi com a mãe, e descobriu que ele estava lá mesmo e tal, aí viu o carro saindo, enfim. Esperou o flagra, gravou tudo e postou. Ontem esse vídeo viralizou à tarde, né? Ele já tinha terminado, você lembra, na Fazenda, Sim. porque ele deu em cima de uma participante e foi pro edredom com a participante e tal, elas terminaram, aí fizeram as pazes. Aí voltaram, né? Agora, quem faz uma vez, meu bem. Muito moleque demais, né, confiar, gente? Aí, a fotinho dos dois. E o vídeo, gente, dá uma vergonha alheia tão grande. Ele sendo pego no flagra e ele, me perdoa. Me perdoa. Perdoar o quê, né? Enfim, né? Pensa... Acho que agora deve ser definitivo. Pensa contra a cabeça, né? Não precisa nem do batom na cueca nesse caso. Ai, meu Deus. Vamos dar os parabéns aqui. Pra quem? Hoje, maravilhoso, Zé Cabaleiro tá aniversariando. Hoje, Júnior Lima, o cantor, músico, parabéns também. Projota, o cantor, também tá aniversariando, talentoso. Dudu França, querido, cantor, compositor, produtor musical, maravilhoso Dudu França. Gregório do Vivier, sou fã desse moço, maravilhoso ator, humorista, bárbaro. Alessandra Ambrosio, considerada uma das mulheres mais lindas do mundo, né? De fato é, né? Linda atriz, modelo, né? Ana Clara Lima, apresentadora, ex-BBB, essa simpática e querida. Meu amigo Hélio Vargas, que é diretor do Domingão com Hulk, né, atualmente, mas foi diretor da Hebe, foi diretor, acho que até do Silvio Santos. Ornella Venturi, estilista, e Caetano Bedac, meu amigo, assessor de imprensa. Quantos aniversariantes maravilhosos hoje, né? Parabéns. E vamos começar falando de BBB? Vamos começar falando de BBB, porque na noite de ontem teve o tal do jogo da discórdia. Muito vômito, muita cobrinha, muito coração partido. Vamos ver. Ontem foi noite do jogo da discórdia no BBB 23. Os participantes fizeram um queridômetro ao vivo e precisaram listar críticas aos rivais no game. Cobra, planta, coração partido e vômito eram algumas das opções. A noite pegou fogo, claro. Choro, provocações e piadinhas maldosas apareceram durante o jogo. Vamos resumir aqui. Bruna deu um vômito para César Black e planta para Fred Nicásio. Sara disse que Bruna é uma cobra e Aline planta. Ricardo Alface falou que Fred é uma planta na brincadeira e deu um emoji de vômito para Black. Aline deu um vômito para Fred Nicásio e um coração partido para Sara. Amanda deu vômito para Black e planta para Sara. Larissa mandou uma planta para Sara e deu um coração partido em Fred Nicásio. César Black deu vômito para Bruna e cobra para Ricardo. Domitila colocou a placa de coração partido para Alface e vômito para Aline. Bom, no final do jogo, Fred Nicásio foi quem mais recebeu críticas, enquanto Amanda, Larissa e Domitila passaram o jogo despercebidas. Eu não sei se essa altura do campeonato é bom passar despercebido ou receber um monte de coisa. Exatamente. Porque o Fred tá na berlinda, né? O Fred tá. Então, vou dar aqui os índices, vocês vão ver que tá uma coisa meio duvidosa aqui. Você sabe que a enquete do UOL às vezes erra feio, né? Então, tá esquisito. Mudou de ontem pra hoje? Mais ou menos. A Bruna Gripal
tá com 49,17 para sair. Ontem acho que era 48 que ela tava, acho que 46 ontem, né? Não lembro. Acho que aumentou enfim, mas não mudou muito. Nossa, mas a margem diminuiu. Tava mais distante o Fred da Bruna. O Fred ontem. Nicásio estava com 42, ela com 46, acho que ontem. Ah, né? Hoje ele está com 46, distância. acho que diminuiu um pouco a diferença. E 11,11%. Então, quer dizer, eu acho que isso pode se modificar no ao vivo, né? E a Sara Aline tem só 4,72%. Acho que ele vai dizer isso, não é com você, Sara Aline. Hoje é uma briga entre o Fred e a Bruna. Sara Aline já ficou, né, pelo jeito. Exatamente. Então vamos ver o que é que vai rolar hoje à noite, né? E o que você achou desse jogo da discórdia? Você acha que o pessoal pegou pesado, pegou leve? Ontem eu acho essas coisas, essas expressões, especialmente nesse momento que a gente está vivendo tão violento, essas expressões muito pesadas. Eu acho também. Eu acho que esse vomitinho totalmente desnecessário. Então, coração partido, você mostrar que você tá sentido com a pessoa, né? Que a pessoa te magoou, fez mal a você é uma coisa. Agora, eu acho o vômito agressivo demais. Vômito, cobra, eu acho meio Será que a gente vai conseguir dar um passo atrás enquanto sociedade com essa questão da agressividade? A televisão tem um papel muito importante nisso, Leão. Exatamente. Esses programas muito populares, principalmente. Recebido, inclusive, vou até falar isso. Algumas pessoas dizendo assim, você tá triste no ar, não sei o que. Um amigo meu, inclusive, ligou ontem. Tá difícil sorrir. Tá difícil sorrir, gente. Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo com as nossas crianças, né? Pelo amor de Deus. Então é isso, mas de resto tá tudo bem, graças a Deus. E, bom, Sara Aline só 4,72, então acho que não é com ela mesmo, né? Agora, a gente vai ficar sabendo então quem sai, né? Emissora bate o martelo sobre final do jogo com participantes. Vamos ver. Bom, aqui como de costume, todos os participantes do BBB 23 se reúnem para a final do reality show, que esse ano vai acontecer no dia 25 agora de abril. Tem gente que já acha que está demorando muito, né? Nessa edição, nem todos, né? A Globo confirmou que alguns participantes não voltam para o último programa da temporada. Aliás, no BBB dia 101, quando voltam para casa e vivem uma tarde de nostalgia no jogo, 3 brothers também ficarão de fora. Bruno Gaga, que desistiu do reality, MC Guimê e Antônio Cara de Sapato, que foram expulsos, né? Expõem aqui eliminados da disputa após acusações de importunação sexual. Eu acho que a Globo precisava decidir se foram expulsos ou se foram eliminados, porque eles falam sempre eliminados, mas eles não foram eliminados. Não, eliminação quem faz é o público. É o público, votando, tirando eles da casa. Eles foram expulsos pela direção do programa. Né? Exatamente. A emissora confirmou que a partir dessa edição, apenas os participantes que deixaram o BBB por meio de votação popular estarão na final. Sendo assim, o trio fica de fora da telinha, tá? Tá explicado. E MC Guimê posta carta aos fãs. Antes de você falar do Guimê, deixa eu comentar o que o pessoal tá falando aqui, quem eles querem que saiam da casa. Esta noite, vamos ver a preferência do nosso público aqui, tô atualizando para chegar mais. Dani, bom dia. Fora, Fred! Ontem se fazendo de vítima no jogo e depois entra no quarto para escutar a conversa das meninas com o Alface e solta aquela gargalhada arrogante, egocêntrico e se acha o centro das atenções. Aqui disse a Dani a respeito do Fred. O Rodrigo, Fred Nicásio fazendo a linha Patrícia Poeta desconsolada na praia. Dentre esses 3 participantes que estão no paredão, eu torço por BBB acabar logo. 2. Tô nessa. A Helena aqui, a Helena tá com vários comentários aqui a respeito do BBB. Fred queria aparecer em cima do Alface depois do jogo por causa do paredão, mas se saiu muito ruim. Ela diz que não gosta do jogo da discórdia, com esses adjetivos são muito violentos e desnecessários. Ela colocou aqui também que o Fred chato pra sair de lá, que ele é insuportável. Deixa eu ver o que mais. A Helena fez vários comentários aqui. Diz que o Alface jantou o Nichato ontem, fora Fred, enfim, deixa eu ver o que mais. Eliane, queria que a Sara saísse, é uma planta, vai com as outras. Não entendo nada do que ela fala rápido demais e é muito mimimi. Deixa eu ver o que mais aqui. Peraí, tem bastante comentário chegando, só tô me organizando aqui, porque tem bastante coisa. Eu tô na defesa de Sara e... Você gosta dela, né? Ricardo, acho que ele se coloca muito bem no jogo. Vamos mandar
mandar um beijo pra Caçapava, no Vale do Paraíba, terra da rapadura e dos alambiques. Eu vou estar aí domingo. O Alex disse que hoje é aniversário da cidade. Caçapava, feriado parabéns, lá. Caçapava. Vai ter um festival de música, eu vou ser jurado domingo. Ai, que legal, que bacana. Vai dar parabéns pessoalmente pra cidade. Então, parabéns pra Caçapava, pra todo mundo que mora lá. Um beijo pra você, Alex. Obrigada pela interação de todos os dias, viu? A Ale tá dizendo, quero Bruna aqui fora pra ver o quanto lhe falta de educação em todos os sentidos. Concordo, essa assina embaixo. Né? Deixa eu ver o que mais. Acho que tá chegando mais aqui, mas eu preciso atualizar de novo. Vamos então, falar do MC Guimê? Vamos de Essa Guimê. Carta que ele... Guimê fez uma carta aberta aos fãs. Vamos ver. MC Guimê surpreendeu seus fãs e seguidores na noite de ontem ao publicar uma carta aberta em sua rede social. O funkeiro, que foi eliminado após passar a mão em Dania Mendes, convidada mexicana do reality, escreveu um desabafo sobre os ataques que vem recebendo desde o ocorrido. Na carta, ele diz não estar bem e que todo erro tem suas consequências, mas que ele e seus familiares têm recebido ataques diariamente. Abre aspas. Não tô bem no momento. Ultimamente tem sido embaçado. Minha família, meus amigos e fãs tentam me ajudar, me alegrar, mas às vezes eu tenho a vontade de sumir. Não vim tentar justificar o injustificável. Todo erro tem suas consequências e eu tô passando por essas. Fui eliminado, me redimi, tô aprendendo com cada situação e continuam me atacando e atacando pessoas que eu amo. Já perdi muito com tudo isso. O que querem mais? Dizia um trecho da carta. Lembrando mais uma vez que MC Guimê e Cara de Sapato foram acusados de importunar sexualmente a mexicana Dania Mendes. Eu acho que qualquer violência contra ele, contra a família, é um absurdo nas redes. Agora, que ele errou, se me redimir. Como é que você se redime de uma coisa dessa, né? Quer dizer, eu acho que no mínimo aprendendo, evoluindo na vida. Espero eu acho que a redenção de uma pessoa em cima de um erro é justamente aprender a não fazer aquilo novamente, a ver o quanto errou, o quanto repercutiu negativamente na vida das pessoas envolvidas. Agora, essa violência que ele está sofrendo é o reflexo dessa sociedade violenta que a gente está comentando agora. Exatamente. É um absurdo. Quer dizer, ele está pagando pelo erro dele, perdendo a mulher, ficando longe da família, né? Com toda certeza as pessoas próximas a ele estão tentando colocar essa situação no eixo, no prumo, mostrando o quanto ele foi errado. Não precisa que a sociedade apedreje a pessoa para o resto da vida, colocando em risco a saúde mental dessa pessoa, inclusive. Não precisa curti-lo e aumentar os seguidores dele também, né? Então, mas as pessoas que estão curtindo e aumentando são para xingar. Isso que é muito louco. Isso é muito doido. Não necessariamente quer dizer que estão aprovando o que ele fez. Então é uma análise bem complexa para a gente fazer desse momento que a sociedade está vivendo. Tem muita coisa errada, muita coisa para a gente analisar no comportamento geral. Aquilo que ele falou, já fui punido, quer dizer, perder a esposa, foi expulso do jogo, perdeu a esposa, com certeza na família dele está tendo ali consequências, né? Também em cima dessa questão, pesadas, né? Acho trabalho também. É isso. Quem tem que trazer consequência para aquela questão são as pessoas envolvidas no caso. Isso. As pessoas que estão criticando e violentando ele verbalmente pela internet não tiveram nenhuma consequência para a vida delas a respeito disso. Estão atacando gratuitamente, colocando em risco a saúde mental dessa pessoa. É que nem gente tá pesado, que fica gente. Tá se metendo difícil nos assuntos das outras famílias e tal, né? Enfim, tá aqui. É isso, né? Coisa tá que tá. Bom, feio. Lembrando que daqui a pouco a gente vai falar também, falando em assuntos pesados e difíceis, a gente vai conversar aqui no programa de hoje com um delegado e uma psicóloga a respeito dos ataques que têm acontecido com uma frequência assustadora aqui no Brasil nas escolas, tá? É isso aí. Quem tiver pergunta, inclusive, sobre esse assunto e também sobre o nosso próximo assunto, que vai ser com a doutora Maria Faioc sobre Previdência Social, mande @Revista da Cidade TV, tá bom? Vamos começar o papo com ela? Bom dia, doutora Maria Faioc. Tudo com você, querida? Tudo bem. Também. Vamos lá, né? Vamos falar sobre aposentadoria, porque essa é uma questão que está tirando o sono de muita gente. Você sabe que quando eu li a pauta, eu fiquei bem impactada com essa espera, com esse atraso. E eu fico imaginando, me colocando no lugar, que esse é um exercício que a gente deve fazer todos os dias, viu, gente? Exercitar a empatia. Me colocando no lugar dessas pessoas que dependem desse dinheiro, estão esperando a aprovação, que já não é um processo
se fosse normal, né? Dentro do normal, do esperado, já não é um processo rápido. Ainda tem esse atraso. Como é que essas pessoas vivem enquanto isso, Faioca? Pois é, eu também fico muito preocupada, Meu porque a Deus. gente sabe que quem depende hoje da aposentadoria, né? Exclusivamente, na maioria, exatamente, são pessoas carentes, são pessoas idosas, são pessoas com problemas de saúde, são pessoas que perderam um ente querido, por exemplo, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, para receber a pensão por morte. E é inadmissível, nós estamos no ano de 2023, com tanta tecnologia, Pois hoje a gente está no mundo da inteligência artificial, que todo mundo fala e tudo mais. E só não usam pro que importa. E só não usa para o que importa. Só e, pra assim, futilidade. É muito triste saber que pessoas estão esperando há mais de 1000 dias um benefício, mais de 300 dias, dependendo do outro tipo de benefício. Inclusive saiu um estudo, né, que mostra o tamanho desse atraso. Quer dizer, o que seria o prazo normal de espera para concessão de um benefício? A gente tem, você sabe que o Brasil é o país da legislação. Nós temos, por falta de uma, nós temos duas. Nós temos duas que definem muito bem que isso. define muito bem. Uma que rege o procedimento administrativo público federal. Então, qualquer processo administrativo federal, que é o caso, por exemplo, das aposentadorias, tem que acontecer o protocolo, entre o protocolo e a análise, o prazo máximo é de 30 dias. Tá. Pode ser prorrogado por mais 30 se for justificado, ou seja, olha, a gente teve um problema na análise, teve um problema aqui, sei lá, com uma greve, alguma coisa nesse sentido, se justifica. Então, aceitável por lei, 60 dias. E aí tem outra legislação, que é a legislação previdenciária, que fala que esse prazo é de 45 dias, também podendo ser prorrogado por mais 45. Então, na pior das hipóteses... 90. Tá. Que já acho muito. Já é difícil esperar tudo isso para começar a receber. Muito, porque com a tecnologia de hoje, com todos os recursos, né? Hoje, por exemplo, vai dever para o imposto de renda. Eles sabem tudo da sua vida, pois eles cruzam todas as informações. Na hora de pegar da gente? Exatamente. Também deveria ser assim com a aposentadoria, você claro, concorda? com toda Porque certeza. eles fiscalizam o patrão que faz o recolhimento, a arrecadação de impostos, por que não também fiscalizar a parte do ente mais fraco, que é o trabalhador? Que é a parte mais interessada. Exatamente. Então, eu já acho particularmente um absurdo. E então aí, a gente está saindo de um prazo de até 90 dias, que é o previsto por lei, né, para no chegar caso. até 1.200. É isso que eu queria perguntar. 1.200, por exemplo, uma aposentadoria especial, em média... 1.200 dias. Está demorando, segundo esse estudo. Mais de 3 anos. Exatamente. Por quê? Porque o ato de você protocolar o benefício, depois, geralmente ele é indeferido, aí você entra com recurso, depois você entra na justiça. E aí até você ir receber 1.200 dias, uma aposentadoria especial. Os outros benefícios estão falando em média 300 dias. Gente, o que também é um absurdo, é um ano. Absurdo. E aí, para piorar, olha que coisa burra, para falar a verdade, é muito burro. Porque essa demora não prejudica só o trabalhador, prejudica também o país. Porque esse estudo também demonstrou que o INSS perde por ano 83 milhões de reais só pagando juros disso daí, que eles ficam postergando. É, porque quando der certo lá na frente, vamos supor, demorou 1.200 dias, vai ter que pagar um retroativo. É claro que o trabalhador, pode ser que o ex-trabalhador, no caso aposentado, pode ser que nem esteja mais aqui. Vai para a família, ou vai para um herdeiro, alguma coisa assim. Mas, de qualquer forma, o prejuízo... Tem que pagar a atualização. Retroativo, sim. Além de pagar o retroativo, esse levantamento, esses 83 milhões, se refere a somente a parcela de atualização e juros. Fora o acumulado. Quer dizer que é a inflação do período e tal, o que esse dinheiro assim, deve ter rendido. O que adianta não cumprir a lei, o que adianta não pagar benefício, se lá na frente o prejuízo é maior? Quer dizer, e quem paga é todo mundo, paga o Brasil inteiro, porque o dinheiro sai do quê? Da nossa arrecadação. Do nosso bolso. Né? Então, assim, o que a gente orienta, né, esse trabalhador, essa trabalhadora que está ali nessa fila de espera? Porque hoje a gente não vê mais a fila na calçada, como a gente via antigamente, pessoas virtual, dormindo na fila. Sim. Ela é virtual. A gente recomenda fazer o quê? Fazer cumprir a lei. E o que é cumprir a lei? Ter conhecimento, por exemplo, desse fato que eu acabei de dizer, que o prazo é 30 dias ou de 45 dias, podendo ser prorrogado mediante justificativa. Porque se o INSS não deu uma justificativa, passou os 30 dias, você já pode entrar, por exemplo, na justiça. Que as pessoas comecem a procurar o judiciário, para quê? Para fazer valer esse prazo. Porque o que a gente sabe hoje na prática, os benefícios estão sendo concedidos de forma mais rápida para quem
tem esse conhecimento e entra na justiça pedindo que o benefício seja analisado e concluído dentro do prazo de 30 dias. Gente, mas é um então, absurdo é um completo, absurdo. né? Eu também acho que você precisar entrar na justiça para conseguir um direito. Que é seu e que está na lei. E aquilo que eu falei, por falta de uma, tem duas. Né? A gente tem duas leis que versam sobre isso. Então, assim, é difícil, é complicado, mas hoje é o caminho mais rápido e o caminho mais seguro. E tem alguém olhando para isso? Tem alguém pensando numa forma mais célere, mais tecnológica de resolver isso? Já melhorou muita coisa. Lembra que a prova de vida agora, ela né, você faz por cruzamento de dados. Se você foi no Detran, se você, por exemplo, foi no banco, você tomou uma vacina, então você não precisa mais ir no INSS porque eles vão cruzar os dados. Então, muitas coisas estão melhorando. Por exemplo, o INSS digital é uma boa iniciativa quando funciona. Né, que a gente sabe que muita gente tem que entrar de madrugada para conseguir um simples, por exemplo, extrato, um recibo, tá bem difícil. Então, assim, meios tem, só que falta. Fator humano, a gente precisa também ter funcionários, não só a parte tecnológica. A gente tem muito idoso, a gente tem muita gente que não tem acesso à internet, a gente tem muita gente que não tem conhecimento ali mínimo, talvez, para fazer um protocolo de uma aposentadoria. Então, a gente precisa de mais funcionários, de mais prestadores de serviço junto à Previdência. A Previdência está sucateada, equipamentos, falta equipamento bom, falta local adequado, falta pessoal. Falta muito, falta treinamento. Com a reforma da Previdência, muitos funcionários do INSS ainda estão dependendo de aprender, de se inteirar mais dessas mudanças que ocorreram. Então, essa é uma série, virou uma bola de neve que, assim, eles precisam fazer isso para ontem. Uma reforma mesmo. Precisa realmente olhar para isso com um certo cuidado, porque nós já estamos falando, eu fiquei embasbacada, porque eu que trabalho na área, eu sei que está demorando. Agora, 1.200 dias, nem eu imaginava que estava demorando tudo isso. E isso a gente não está falando, no caso da aposentadoria especial, mas assim, essa demora de até 300 dias... Para benefícios comuns. Para benefício comum, não é nada diferente. E o que mais me espanta é que até o próprio STF já homologou um acordo. Lembra que a gente falou sobre isso há um tempo atrás? Sim. Junto com o Ministério Público e o INSS, para quê? Para acabar com essa espera, para acabar com essa fila. Porque, na verdade, a gente está vendo, por exemplo, mães, dependendo ali da licença, do auxílio maternidade, que quando elas vão receber, o filho já está andando. O filho já está grande. Olha só. Gente que perde um esposo, a esposa, para pedir a pensão por morte, fica um ano e pouco, como é que faz? Que loucura, se dependia, né? Por exemplo, da aposentadoria do esposo para sobreviver, para manter os filhos. Né? Gente que perdeu o emprego e tem direito de entrar com a aposentadoria, está aí desempregado, sem receber nada, aguardando a aposentadoria e não pode nem pedir, por exemplo, um seguro-desemprego, né? Porque se pede seguro, tem que devolver. Então, assim, está bem complicado. A verdadeira reforma da Previdência que a gente quer ver não é essa reforma só nas regras, que é isso que eles fazem questão de mudar todos os anos, né? E a gente fica até difícil de acompanhar. É uma reforma estrutural. É uma reforma de procedimento, uma reforma de como fazer com que o dinheiro chegue na mão dessa pessoa que contribuiu a vida inteira. Hoje a gente vê que, infelizmente, o segurado do INSS, ele não está sendo bem tratado nas agências, ele não está tendo aquele cuidado que deveria ter com pessoas com mais idade e pessoas doentes. Então, assim, primeiro, gente, vamos recapitular. Fazer valer seu direito. Se a lei fala 30 dias, procura um advogado, procura um especialista, vá, ingresse com a ação e fale, eu quero que meu benefício seja analisado em 30 dias. Outros fatores para você fugir dessa espera. Vai dar entrada na aposentadoria? A gente sabe que existe o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é como se fosse um extrato bancário, onde tem toda a vida profissional, toda a vida contributiva desse trabalhador. Verifique sempre, fique atento, mês a mês. Se você é empregado, se você recolhe o INSS como autônomo, não importa. Baixa o aplicativo Meu INSS e todo mês vai lá e verifique se as suas contribuições estão sendo corretamente ali inscritas no CNIS. Se tem algum problema, se tem algum problema no cadastro. E já corre atrás disso antes, né? Porque isso também ajuda a aumentar prazo, né? Veja, né? Acompanhe a sua vida profissional. É importante. Acompanhe sua vida contributiva, porque aí você vai evitar, por exemplo, essa fila. Tá. Agora, antes de entrar aqui nas perguntas, tem bastante pergunta chegando já. Vamos falar rapidamente sobre a questão do consignado, porque para o empréstimo teve uma baixa nos juros, uma chiadeira dos bancos, aí depois aumentaram de novo. E aí tem a questão do golpe, né, do consignado, que infelizmente muitos aposentados acabam caindo. Sim. Aconteceu do governo baixar a taxa, né, ali a margem
do consignado para 1,7. Isso acabou fazendo o quê? Uma retração. O mercado, os bancos não queriam mais emprestar. Por que eu vou emprestar se eu não vou ter lucro? Né? Porque o banco visa lucro. Mesmo os bancos públicos, eles visam lucro. Eles justificavam dizendo que para essa a modalidade transação, não valia ela a pena, não se sustenta, porque você precisa de um aparato grande. Exatamente. Né? O que, na verdade, a gente vê o lucro dos bancos no final. Você não vê banco não devendo, é uma graça banco... ouvir essa justificativa, gente? Fala sério. E aí, o que acontece? Aí, o Conselho Nacional, né, da Previdência Social, elevou a taxa de juros para 1,97. Elevando a taxa, abriu o mercado. Então, os bancos, alguns bancos, nem todos aceitaram, acharam ainda muito pouco. Então, os bancos voltaram a operar. Só que como voltou a operar e ficou fechado por muito tempo, muita gente começou a desesperar, ir atrás, né? Ir atrás, e muitos golpistas se aproveitaram, né, dessa liberação do crédito consignado para aplicar golpes. Como a gente andou vendo aí recentemente várias matérias, né, várias divulgações. Então, tomar cuidado, olha, recebeu ligação, recebeu WhatsApp, mensagem de texto, links, não clique, não abra. Tem oferta de crédito consignado onde você tem que pagar uma taxa inicial para que você consiga o crédito? Esquece, é fraude, é mentira. Não forneça seus dados para ninguém. Até essa coisa de tirar fotinho, sabe que muitas vezes você vai fazer um contrato e aí o banco, até para abrir conta hoje é muito comum, você tem que tirar a foto com seu RG. Cuidado para quem você manda isso, porque os golpistas abordam, falam que você está fazendo crédito consignado, você tira a fotinho, manda para ele e ele pega a sua foto, vai lá e pega um empréstimo no seu nome e ferra com a tua vida. Então, aquilo, assim, né? Não cliquem nesses links, por favor. E sabe o que eu acho? Olha, eu sou muito da antiga. Se a gente está vivendo, porque eu brinco que os assaltantes, os batedores de carteira saíram das ruas... Estão com o celular na mão agora. E estão com o celular na mão e estão assaltando de casa, né? Então, tá com dúvida, tá com medo? A gente tem os bancos, vai na agência bancária, vai nas lojas de crédito, né? Tem muitos agentes bancários que prestam esses serviços, que a gente conhece aí, muitas empresas idôneas aí no mercado. Vá pessoalmente, na dúvida, por medo... Perde lá uma manhã, um dia, mas pelo menos vá pessoalmente, assine o contrato, pegue todas as informações. Você sabe que você está indo num lugar, que você está no banco, que aquilo é verdadeiro. Porque, infelizmente, é nesses momentos aí de grande procura que esses bandidos se aproveitam. Tá certo. Vamos lá para as perguntas, então, do pessoal de casa. Deixa eu ver o nome dessa querida aqui. Loreta Seráfio. Bom dia para você. Ela tem 52 anos e trabalhou 27 de registro e pelo menos 8 sem registro. Atualmente ela está desempregada, vive de bicos, mas ela não consegue pagar o INSS. Isso vai prejudicar a margem da minha aposentadoria no futuro? Como posso mitigar isso para não acabar aposentada com um salário mínimo? Vai prejudicar sim, Rê, porque assim, com a reforma da Previdência, a gente sabe que entra tudo agora. Todos os valores de contribuição entram. Então, ela ficar sem contribuir, isso vai prejudicar muito. E ela é muito jovem, ela tem 52, né? É uma moça, ela vai demorar muito. A gente sabe que hoje a mulher se aposenta com no mínimo 62 anos de idade. Então, o ideal, né, que ela fizesse um esforço e voltasse a contribuir. Eu sempre falo que nesses momentos assim, de dificuldade, a gente tem que tentar unir a família, conversar com os parentes, explicar a situação. Todo mundo dá um pouquinho, ela né? Ela tem muito tempo de contribuição. Ela tem 27 anos, não é pouca coisa. Ela tem bastante, né? Mas ainda faltam para ela. Mas ela tem a idade baixa, ela é muito jovem. Então, se ela voltasse a contribuir, pode ser que ela vai se enquadrar também em alguma regra de transição e conseguir até se aposentar antes dos 62. Eu não me lembro o tempo mínimo de contribuição para as mulheres. 15 anos. Só que precisa ter 62 de idade. Ela é jovem, mas ela não tem, ela tem os 15 anos, mas ela não tem a idade. Então, o ideal é ela voltar a contribuir para que ela se enquadre, por exemplo, em alguma regra de transição, uma aposentadoria antes dos 62. Então, o ideal é procurar um especialista, fazer esse cálculo para verificar uma melhor data, uma melhor possível data, um valor ideal de pagamento e conversar com a família. Eu sei que muitas vezes é difícil, está todo mundo passando por dificuldade, a crise está aí muito grande, a gente sabe que está difícil, mas é um caso muito especial, onde ela tem um tempo razoável de contribuição e isso pode sim prejudicar ela no futuro. Tá bom. Mais uma pergunta aqui da Eliana. A pergunta é: por que estão demorando tanto para publicarem o acórdão da revisão da vida toda? Sei que tem um prazo. Obrigada. Ela está dizendo aqui, acho que estão esperando os idosos baterem as botas mesmo. Olha,
O que tá acontecendo Eu nesse tenho caso? tantas teorias que se eu fosse falar aqui, eu ia dar um problema. De mais uma pauta. Porque... Chama assim, advogado. Gente, não tem como. Eu também gostaria de saber o porquê dessa demora. E assim, eu queria entender também o porquê do INSS toda hora tá entrando com o pedido de suspensão, de suspensão, de suspensão. O INSS é que deve prestar as informações. Tem muita gente já lá aguardando. E aquilo, daqui a pouco as pessoas começam a falecer, daqui a pouco as pessoas começam a não usufruir mais disso. Então, a gente espera mesmo que o STF trabalhe com uma agilidade logo para essa revisão da vida toda. E assim, a minha dica também quem é que está ali e ainda não entrou, já entra. Porque pode ser que uma tática do INSS fazer isso demorar, para que as pessoas não entrem com a ação, percam o direito, demorem muito tempo, percam, né? A gente sabe que para você entrar com a ação da revisão da vida toda, você precisa estar aposentado há menos de 10 anos. Então, tem muita gente aí aguardando a publicação do acórdão e vai perder o prazo. Então, pode ser uma tática mesmo para que as pessoas não entrem achando que isso não vai dar em nada e percam o direito. Então, tem que quem entrou, triste, né? Ter paciência, porque vai publicar. E quem não entrou, ficar esperto com esse prazo de 10 anos e entrar logo. Até porque você só recebe os atrasados de acordo ali com o período que você entrou. Tá certo. Faioc, obrigada. Eu que agradeço, Rê, como sempre. Esclarecer as pessoas e ajudar também, né, a colocar essa indignação em prática, né? A transformar essa indignação em ação. Né, justamente para correr atrás dos seus direitos e, na dúvida, sempre vá atrás de um advogado. É ele que vai te colocar realmente no eixo, porque são muitas as questões, muitos os detalhes para serem analisados. E espalhar notícia boa e notícia certa, gente. Igual a gente falou do empréstimo. Sabe, alerte o vizinho, alerte seu avô, sua avó, seu tio que você conhece que é aposentado sobre esses golpes. Isso. Alerte, por exemplo, sobre o prazo, aquele trabalhador que às vezes está esperando a concessão da aposentadoria e não sabe que existe o prazo, porque é só assim, exercendo esses direitos que a gente consegue pelo menos ali a mudar as coisas, né? Começar a mudar as coisas. Tá certo, Melinda, obrigada. Um beijo nas Marias também. Para você fazer contato com a doutora Maria Faioc, que é advogada previdenciária, você vai lá e começa a seguir @Maria Faioc nas redes sociais. @Maria Faioc. Tem mais algum? Não só esse, é com CK no final, porque já apareceram uns fakes por aí, como sempre. É mesmo? Você acredita? Mas que falta do que fazer, né, gente? @Maria Faioc com CK no final. E lembrando que tem o aplicativo Meu INSS, para você ir lá também consultar dados e informações. E o telefone do INSS, que é o 135 também. Beijo, obrigada, até a próxima, viu? Obrigada. Vamos lá pra cozinha agora, porque um cafezinho com essa cavaquinha vai dar bom hoje, hein? Ai, que delícia! Tudo bom, Amanda, querida? Amanda Viola tá com a gente hoje para ensinar aquele quitute de fim de tarde. Exatamente. Facinho, rapidinho. E aqui, ó, posso começar? Pode, por favor. Vamos lá, ó. Vou colocar aqui, Rê, coisa fácil, até para gravar, viu? Isso aqui é receita de vida. Que delícia. 1 xícara de farinha. 1 xícara de fubá. Mesma proporção, então, de fubá e de farinha. Exatamente. Tá. Aqui, ó, 3 quartos, de açúcar. Pode ser o demerara? Pode sim. Ó, aqui. Vou colocar 1 colherinha de fermento. Tá. E vou agregar aqui um ovinho. E 2 colheres de manteiga. Tá. E ela tem que estar em ponto de pomada, essa manteiga? De preferência, tá? Que aí fica mais fácil. Mais fácil de misturar, né? Exatamente, tá? E aqui é mão na massa, Rê. Só amassar tudo? Só amassar tudo, juntar tudo. Agora eu vi que você fez num tamanho... Não sei quanto tem ali, uns 4 ou 5 centímetros? Sim, eu fiz as bolinhas, ela esparrama. Então, essa bolinha, ela tem umas 15 gramas cada 15 gramas cada uma. Isso. E aí, nessa quantidade que você sugeriu aqui pro pessoal, quantas bolinhas a gente consegue fazer? Rê, ele rende em torno de 40 bolinhas. Não, rende bastante. Rende bastante. É legal para vender? Eu sei que hoje não é dia de faça e venda, mas é sempre legal dar essas ideias, porque é o tipo de bolachinha, de repente você pode fazer um pouquinho menor, né? Sim, sim. Aquelas um pouquinho para ser um petit four. E aí você vende os saquinhos e com certeza deve dar um bom lucro, né? Dá, ele tem uma lucratividade muito boa. Você pode usar também aqueles vidrinhos, né, que ficam bem bacanas. Ali na mesa eu coloquei uma caixinha. Ai, que graça, ficou lindo na caixinha. Então é bem bacana. É uma ótima opção, então, para você fazer para vender, né? Sim, sim. E aí, essa goiabinha, ela vai ser colocada no meio
ou em cima? Não, nesse caso eu vou colocar dentro da bolinha. Da bolinha, tá? Pra hora que a gente morder, ela vir com aquele, né? Não, e eu Aquele gosto, puxa-puxa. eu sou daquelas que gosta de bolo quente, de cavaquinha quente. Sim. Essa cavaquinha, Rê, eu aprendi com o monge do Bake Off. Hoje ele é falecido, mas ele me ensinou, e toda vez que ele ia pro Rio, o Marcelo Calegari, que é um amigo, fazia o café, que é um sucesso, o café dele, que é o melhor, e o monge fazia cavaquinha. Então ele falava que não existia prosa boa sem uma cavaquinha para Amanda Viola. Nossa, que delícia! É uma receita... Então tem ainda um fator emocional interessante para você, né? Pra Aquela mim, comida aconchego mesmo. Eu falo que é uma receita coracional, né? Que vem do coração. É verdade. Então é bem bacana. Pra você ainda com história, né? Tem gente que deve ter história da cavaquinha com a avó, com tia, que deve chegar em casa e sempre tem uma ali, né? Pra colocar na mesa na hora da prosa. Oh, delícia. Então, prosa boa e cavaquinha com café, dá muito certo. É tudo que a gente precisa. Exatamente. Ainda mais nesses dias meio nebulosos. Vamos fazer o seguinte, eu sei que essa massa não precisa descansar, não precisa crescer, mas eu vou dar só um recadinho e já venho pra gente modelar e falar das variações, das opções que a gente tem, tá bom? Pra saborizar ainda mais o que já é gostoso, né? Ela pura já fica uma delícia. Imagina com um quadradinho de goiabada em cima, ou então com uma gotinha de chocolate, que pode ser um meio amargo pra mim, ia gostar ainda mais. Vamos lá, então, saber como modelar, como a gente pode rechear essa delícia. E aí, Amanda? Ó, aqui ela tá toda agregada, tá? Então, eu tenho umas opções aqui, ó, pra poder rechear, tá? Tenho gotinhas de chocolate meio amargo, tá? E tenho aqui também a goiabada. Tá. Também combina com goiabada e queijo, tá? Ai, que delícia! Um pedacinho de goiabada e um pedacinho de queijo junto. Exatamente. Aqui, ó, vou fazer uma bolinha. Eu não gosto de fazer a bolinha muito grande, porque depois ela esparrama. Fica grandona demais. Aí fica muito grande. Então é o tamanho assim de um brigadeiro, mais ou menos? Exatamente. Tá. Vou colocar aqui, ó, minha goiabada. Tamanho de um brigadeiro padrão, né? Porque é claro que existe o mini brigadeiro, existe o brigadeirão. Sim. Aquele brigadeiro que a gente tá mais acostumada a ver. De 15 a 20 gramas aqui, ó. Tá? Então colocou um quadradinho dentro e enrola de novo. Isso aí. E aí ele, naturalmente, como tem bastante manteiga nessa receita, ele vai esparramar e vai pegar esse formato que a gente tá vendo ali no final. Exatamente. Aqui, ó, eu passo um desmoldante ou posso enfarinhar também. Tá bom? Agora é importante atentar para a distância entre as bolinhas, para elas não grudarem uma na outra, né? Isso aí, ó. Eu deixo pelo menos um dedinho aqui, porque ele vai esparramar bem, tá? Ó, aqui eu coloquei a gotinha. O chocolate meio amargo super combina. Que delícia. E tem que ser o forneável? Nesse caso não, porque tá dentro. Não, como você vai colocar ele dentro, ele não necessita ser o forneável não. Tá bom. Tá? Aqui, ó, para deixar melhor, se vocês quiserem, né, vocês podem colocar um pouquinho de açúcar aqui, ou até canela também é uma opção, tá? Bom. E aqui a tradicional, né, que eu tenho erva doce aqui, ó. Eu posso misturar direto. E se coloca erva doce e não coloca goiabada? Ou tem gente que pode gostar de tudo junto ao mesmo tempo? Pode gostar de tudo junto. Eu gosto. Então vamos fazer as duas. Ai, que delícia. Ó, esse aqui eu só vou agregar. Esse aqui é o que tem é o mais tradicional, né? Que tem gostinho de casa de vó mesmo. Ai, mas, gente, com a erva doce, quando tá no forno, já começa a vir aquele perfume. Ele perfuma a casa, é muito bom. Ai, é muito bom. É muito cheirinho de fim de tarde mesmo, com bolinho de fubá, né? Não, que e essas tardezinhas de frio, chuvosas. Agora vão começar, né? E aí sim pede. Então guardem essa receita, gente, porque aí sim você vai ver que delícia, que aconchego que é. Né? Ó, e não tem nem como não guardar, gente. É tão facinho. A Márcia perguntou aqui se precisa passar manteiga na forma. É bom, né? Apesar de ter bastante manteiga na massa. Não, essa aqui precisa, porque senão ela acaba grudando. Ó, aqui também com erva doce, mais a goiabada, tá? Delícia, adoro tudo com fubá. Pode colocar erva doce? Pode, Eliane, com certeza. Olha, mas para os que não são amantes de fubá, você pode trocar também o fubá por farinha de amêndoa. Ah, é? É, também dá um biscoitinho amanteigado, gostoso. Fica uma maravilha. Que delícia. E para os que não são amantes de erva doce, porque existem as pessoas que não gostam, é só não colocar também. Também tem outra opção, Rê. Se a pessoa não puder com lactose, pode colocar gordura vegetal também. Ah, boa. Tá? Ótimo. Então, aqui opções. não tem como não fazer, né? Vai fazer lá à tarde ainda para tomar com cafezinho. Ou não pode com a lactose, ou é vegano também, sim, né? Sim. Aí tem que tirar o ovo também. Aí o ovo não dá. Então esquece a história do vegano, tá? Que eu falei aqui, já retiro. A Lele Doces quer saber qual é a validade. Olha,
Ela, bem fechadinha, ela vai durar em torno de 15 dias. 15 dias? Isso, bastante. tá? Olha, legal, dá pra fazer mandar lanchinho para as crianças sim. também. Saquinhos. Legal. Muito bom. Pergunta da erva doce já foi respondida. A Luciana Albano também perguntou. Nossa, estava atrás de uma receita fácil para fazer biscoito. Uhul, obrigada. A Márcia tá mandando aqui. Delícia, gente. Quanto tempo de forno? Vai em torno de 20 minutinhos, tá? 180 graus, pré-aquecido, que é o tempo que ela vai descer, né? Só que, gente, prestem atenção, se vocês verem no vídeo, ela é branquinha, tá? Então você vai ver que ela vai estar douradinha aqui embaixo. Se deixar demais pra ela ficar toda dourada, ela vai ficar muito dura. Fica dura e resseca demais, né? Exatamente. Então ela é um biscoitinho, mas ela é um biscoitinho macio. Sim. Tá? Então fiquem atentos só a isso. Tá, não precisa esperar dourar então, ela tem que ficar bem bonitinha, como tá aqui, ó. Aí, ó, dá uma e olhada. tem café, trouxeram café. Que delícia, minha gente, ó. Fala, se não tá perfeito para um dia que nem hoje. Essa aqui você colocou açúcar em cima? Ó, essas aqui eu coloquei sim, tá? Não precisa passar nada. Só colocar o açúcarzinho. E tá? ela já gruda? Já gruda. Mas se não quiser pôr também. Também não tem problema. A gosto, né? Eu vou servir aqui um cafezinho, tem até uma xicrinha pro Leão também tomar um café. Ó, olha que delícia. Quem não merece uma coisa dessa? Todo mundo, né, gente? Todo mundo merece uma tarde de terça-feira, de quarta, de quinta, de sexta, do que for, com um cafezinho. Esse cheirinho de café com a cavaquinha. E cavaquinha. É bom demais. Meu pai, que coisa boa. Qual que eu provo primeiro? Não dá pra saber quem é quem, né? Olha, tem de tudo aqui, goiabada, tem de chocolate, tudo. A gente já misturou tudo. Ó, essa aqui tem algum recheio aqui, eu tô vendo. Vamos essa aí abrir deve ser aqui goiabada. Ó, não vi, mas vamos lá. Achei. Olha ela aqui. Nossa, que delícia, Amanda. Gostinho de casa de vó, não tem? Gente, é muito gostoso. Imagina ela quentinha. Não, quentinha demais, gente. Eu sou suspeita porque, como eu disse, eu adoro um bolo quentinho, uma cavaquinha quentinha. É maravilhoso. Ó, essa aí é com erva doce. Só com erva doce, vou comer também. Bora dançar? Tem uma de queijo com goiabada por aí também. Quero também. Solta o som. Ai, 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 que delícia, hein? Ai, 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 que delícia, hein? Ó, cafezinho. Precisamos dele também. Fiquei tão emocionada, com tanta vontade de provar, que até esqueci de sentar na mesinha. Você acredita? Não precisa, é bom a Ó. toda hora. Esqueci, Fran, perdão. Mas isso tá bom de pé, tá bom sentado, tá bom de qualquer jeito. Nossa, Amanda. O cafezinho faz o É um casamento perfeito, assim. perfeito. Não tem como tirar um do outro. Ó, vou guardar todo mundo pra depois do programa. Porque realmente não dá pra deixar passar. Tem que levar tudo pra casa. O que eu não comer aqui eu vou levar. Muito gostoso, Amanda. Obrigada, amor. Como é que a gente acha você, lindona? Ó, a rede social é Amanda Viola Oficial e eu gostaria de fazer um convite a todos. Vai ter no final de semana, sexta, sábado e domingo, nós estaremos na Mara Cakes Fair, que é a maior feira de confeitaria aqui no Expo, São Paulo Expo. Então, para você que quer conhecer mais sobre confeitaria, se especializar, é uma ótima oportunidade aqui em São Paulo. E eu estarei lá. Espero vocês. Tá bom. Feito o convite, então, @ Amanda Viola Oficial. Amanda Viola Oficial. Não demora a voltar, tá bom, querida? Pode deixar. Obrigada, viu? Grande beijo pra você. Agora eu tô recebendo aqui no programa dois queridos, aliás, um deles eu não vejo há um tempão. Mônica Peçanha, psicanalista infantil, seja bem-vinda ao Revista, tudo bem? Seja bem-vinda mesmo. E também Maurício Freire, que é delegado de polícia. Quanto tempo não vejo vocês e é uma pena que seja para falar de um assunto. Tudo bem? Você tá bem? Bem-vindo ao Revista, viu? Obrigado. A gente já se encontrou algumas vezes lá no Mulheres, eu também. Que bom te ver aqui. Ótimo. E é uma pena que esse encontro seja para falar de um assunto que tá tirando o sono de todo mundo, na verdade. Não dá para dizer só dos pais ou só de mães, né? De professores, diretores de escola, avós, todo mundo que tem crianças em idade escolar na família está completamente perdido dentro desse contexto, dentro dessa história, que a gente achou que fosse um pesadelo distante, que se vivia fora do Brasil e que de repente virou uma realidade muito triste e que eu não sei, é isso que a gente vai tentar encontrar aqui. Qual é a saída? Se tem uma saída ou se tem uma forma de lidar com isso, né? Antes de mais nada, delegado, eu gostaria de saber o que se sabe até então
dentro das investigações. Se isso realmente é um jogo, a gente está falando da violência nas escolas, tá, gente? Desses ataques terríveis que estão acontecendo. Se isso realmente é um jogo, se isso está circulando na Deep Web, ou se trata de mais uma fake news? Então, é muito complexo, né, tudo isso. A gente vem estudando isso desde 2000, 2001, 2002, onde o primeiro ataque, né, chamou muita atenção aqui no Brasil. Porque desde 99 isso acontece muito constantemente nos Estados Unidos. E a gente vê o seguinte, não é só na escola pública, não é municipal, não é estadual, em escola privada também. Muitas vezes o ataque é individual, alguns casos foram em dupla, né? Em outros casos eles se suicidaram logo depois. Então você vê que é muito complexo tudo isso, não dá para traçar um único perfil. Poucos casos através de utilização de drogas, mais transtornos mentais, né? A doutora Mônica pode discorrer a respeito disso aí, com certeza. Mas você veja que é aquele transtorno que poderia ser plotado, mas que não foi plotado por ninguém, nem pela família, nem pelos colegas, nem pelos professores. Então não foi plotado ou, mesmo plotado, não teve um tratamento adequado. Então há esse transtorno e a glamorização, que é o que eu acho que é muito ruim. No momento que você glamoriza, tanto nas redes sociais quanto aquela pessoa, ela vai buscar a fama, vai buscar o sucesso. E quanto mais se glamoriza isso, principalmente nessas redes sociais, mais você vê que há uma fomentação. Além disso que você falou dos jogos. Esses jogos que há bastante tempo, começou lá com o Carmageddon, Duke Nukem, que a gente achava que era light, você só marca ponto, se mata, se esquarteja, se estupra. Aonde que isso é normal? Então eu acho que é uma coisa muito complexa, que todos têm que participar, cada um na sua proporção. Falando nessa glamorização, vamos trazer o assunto também para a questão psicológica, porque é muito maluco a gente perceber que enquanto umas pessoas recebem essa notícia com horror, né, completamente horrorizadas com tamanha tragédia, outras recebem achando que isso foi ponto, tipo pontuação para aquele que fez, né? Acha isso tão interessante a ponto de querer fazer igual. Mônica, tenta trazer para a gente o que está acontecendo com a cabeça desses jovens. É perverso, né? É uma situação, parece que a perversidade vai se replicando. Eu tenho percebido que essas pessoas que gostam de pontuar, né, que isso foi positivo, que isso foi legal, tem também um histórico de abandono afetivo, né? Então essas pessoas, elas querem ser vistas. Então elas, para serem vistas, acabam apoiando esse tipo de situação. E aí todo mundo tem dentro de si todos os sentimentos, todos, né? E às vezes a gente é perverso também. Então a gente se identifica, então alguém se identifica com aquela coisa que foi tão perversa e aí pronto, traz para um lugar maior, com mais glamorização, como se isso fosse bem visto. Então a gente tem todos esses sentimentos dentro da gente, a gente só precisa cuidar um pouquinho para não ir para esse outro lugar sem empatia, sem consideração. Né? E sem normalizar, que eu acho que é o que a gente tem que cuidar mais ainda. A gente não pode normalizar esses ataques, não pode normalizar nenhum tipo de violência. Você acha que está mais do que na hora das escolas realmente olharem para a questão da saúde mental dos jovens, dos adolescentes, das crianças, de uma forma bem séria, para tentar identificar o que está acontecendo dentro desse núcleo familiar, dentro dessa constelação que se chama classe, muitas vezes? Porque é claro que esses jogos violentos, estamos falando de videogame, ou de repente a situação em que essa criança está inserida, ou até mesmo bullying dentro das escolas, isso tudo pode também trazer essa violência e alimentar justamente esse aspecto violento que existe dentro de cada ser humano. Sim, super importante. Acho que o que é importante é a escuta. Né? O professor, ele está ali, ele está escutando o que está acontecendo em sala de aula. Se ele vira as costas, isso pode ser um problema para todos. Né? Não só para ele, mas para todos. E quando eu falo de escuta, eu estou falando, por exemplo, de um aluno que se queixa porque de repente não foi bem numa prova e ele está se sentindo injustiçado, ou que ele está se queixando porque de repente um amigo falou algo que ele não gostou e ele se queixou para o professor e o professor falou, deixa para lá. Então, assim, a gente precisa ter um espaço de escuta, de chamar esse jovem para, vem cá, me conta, como é que você está se sentindo? Né? Por que isso te afetou tanto? Como é que nós vamos resolver? Então, é preciso sair dessa coisa tão nossa, né? Dessa coisa de
cuidar só da gente, mas cuidar do coletivo. Eu não acho que são só as escolas, eu acho que aí em casa também é preciso cuidar mais. Né? Então eu preciso cuidar para que a minha filha, por exemplo, respeite os professores, que respeite os amigos, que respeite os pais. Então as coisas também estão numa proporção no ambiente familiar, não só na escola. Então se essa criança ela cresce, né, entendendo e considerando o outro, entendendo que o respeito é algo importante, dificilmente, por exemplo, ela vai praticar um bullying. Entende? Sim. Então a gente precisa cuidar também desse espaço familiar. Sem dúvida. Desculpe, Claro, existe um estudo da Unicamp muito sério desses casos todos. São até ontem, né, eram 22 casos que se estudavam hoje, entre ontem e hoje, mais 3 casos. E os jogos antigamente você jogava sozinho. E depois você começou a dividir, a fazer esses jogos ficarem cada vez mais violentos e jogando em dupla, depois jogando em grupos e competição do grupo. Quando essa pessoa que já tem um determinado transtorno, ela está isolada e aí se percebe em casa, se percebe na escola com um pouco de treinamento, ele se sente como se tivesse pertencimento a um grupo virtual que vai levar à violência, porque esses grupos fomentam a violência, esses jogos fomentam a violência. Então, isso é perceptível, mas precisa haver um treinamento para que esses profissionais possam identificar. Exato. Isso, como já é histórico nos Estados Unidos, a gente vê que por lá já existem políticas, né, dentro das escolas de como lidar, existem treinamentos feitos com os alunos para que eles tentem, pelo menos, né, se defender ou se proteger no caso de um ataque. A gente tem agora para compartilhar com vocês o depoimento da Bianca Little. Ela é estagiária professora na cidade de Germantown, que é no estado de Maryland, nos Estados Unidos. Ela gravou um depoimento para a gente dizendo como é que essa questão é vista por lá. Veja aí. Olá, eu me chamo Bianca Little e eu moro no estado de Maryland, aqui nos Estados Unidos. Desde que o ano letivo começou aqui em agosto do ano passado, a cada 6 semanas, as escolas passam por uma série de treinamentos de emergência. Tem treinamento para evacuar a escola em caso de incêndio, tem treinamento para proteger os alunos em caso de desastre natural e também tem treinamento de lockdown. Infelizmente, esses treinamentos de lockdown são uma realidade que as escolas americanas têm passado, que é onde tem esses tiroteios. Então, eles têm que preparar os alunos para um possível ataque, né? O treinamento de lockdown acontece para justamente se algum estranho entrar no prédio com o intuito de atirar nas crianças, as crianças saberem o que fazer, né, para preparar elas. Então, para esse treinamento de lockdown tem um alarme específico. É um som mais baixo, porque você não quer alertar a pessoa que está invadindo a escola de que as salas de aula estão se preparando para aquilo, mas os professores sabem. Então, os professores recebem esse alarme, então os professores já vão e trancam a porta, fecham as cortinas e todas as crianças e os professores, qualquer adulto que estiver dentro da sala de aula tem que sentar no chão, contra a parede, em posição fetal. Quando a gente está passando por um treinamento, tem alguém da escola, no caso o diretor, geralmente, ele vai e tenta abrir a porta, né? Tenta forçar com o uso de força para abrir a porta para poder ver se as salas de aula estão realmente preparadas e elas conseguiram trancar a porta de forma correta, né? Esse treinamento geralmente acontece entre 5 e 10 minutos e as crianças não gostam muito de passar por esse treinamento porque elas têm que ficar quietas, dependendo do tipo de aluno que você tem na sala de aula com alguma deficiência, é difícil fazer com que eles entendam o que está acontecendo. Eu trabalho com crianças de 5 anos que não entendem, às vezes, o perigo que pode acontecer e o porquê que aquilo é muito importante, sabe? Então, é bem complicado e não é fácil conseguir com que as crianças cooperem. Eu acho que com crianças mais velhas deve ser um pouco mais fácil, porque elas entendem o que é perigo, né? Mas criança bem novinha, assim, é bem complicado.
Obrigada pelo seu depoimento. Agora é impossível a gente não sentir um nó na garganta, imaginar e acreditar que isso a partir de agora vai ser uma realidade nas escolas brasileiras também, né? A gente viu, há pouco tempo teve uma reunião, né, entre o governo federal, alguns ministérios, né, junto ao Ministério de Direitos Humanos, da Educação, da Saúde, para ver quais são, né, as formas de tentar proteger as escolas a partir de agora. Esse é um caminho, delegado? O que mais pode ser feito? O que mais pode ser elaborado? Todo treinamento é fundamental, né? A gente não liga muito, ao invés de estar o tempo todo aí fazendo um jogo desse, poderia estar pesquisando, por exemplo, um socorro de urgência, que às vezes acontece dentro de casa, né? Então, todo treinamento é fundamental. As polícias começaram a fazer treinamento para esse tipo de ação e já mudaram muitas vezes a sua maneira de agir. Primeiro, se cercava a escola, se cercava aquele local esperando a equipe especializada de SWAT. Aí acontecia tudo o que tinha que acontecer lá dentro. Depois entrar rapidamente nesse local. Começaram a preparar os policiais para não esperar, para entrar o mais rápido possível. Isso vai mudando constantemente. Esse treinamento que ela falou já teve uma alteração em 2 níveis. Porque, por exemplo, dos 25 casos aqui ocorridos no Brasil estudados, apenas o agressor não era do meio escolar, era da própria escola. Então, se você dá um determinado treinamento, aquele camarada que quer fazer alguma coisa, ele já se prepara e sabe qual vai ser a neutralização daquilo. Então, hoje é feito em 2 etapas, em 2 níveis. Para as crianças, evidentemente, se proteger, e para os professores, como agir. Não vamos chegar ao extremo de alguns lugares que já estão aí com os professores e as professoras armados, né? Eu acho que a arma, nem só a arma é o problema, como só a arma também não é a solução nunca, né? Então, não vamos chegar nesse extremo, mas o treinamento é fundamental. Nós não conseguimos colocar um policial em cada sala de aula. Mesmo que coloque na escola, tem escolas grandes, né? São mais de 180 mil escolas no Brasil inteiro. Exato. A gente não tem efetivo para isso. Por mais que vá atrás dos policiais da reserva, a gente não tem pessoal para isso. Não tem. É inviável. Então, tem que treinar o professor, tem que treinar os alunos, tem que treinar os pais, tem que ter essa identificação de alguém que tem um problema. A escola tem que criar um grupo de mediação de conflito. Não adianta só porque o bullying... Do bullying vira aquela agressão, aquela pequena agressão que vai cada vez aumentando mais. E aí, qual é a medida até hoje que era tomada na escola? Chama os 2 lá, suspende um, suspende o outro. Isso não resolveu. Tem que haver uma equipe de mediação de conflitos e encerrar aquele conflito ou minimizar o máximo possível ou tomar uma outra atitude, né, que não é só aquela punição imediata de fica 3 dias fora de aula. Às vezes é o que ele quer. Fica 3 dias fora de aula para estar lá na internet, né? Se preparando mais ainda. Agora, a preocupação também, né, Mônica, com relação a todas as consequências para o psicológico, para a saúde mental das crianças. Eu imagino que uma situação como essa, em que você tem que viver em alerta dentro do ambiente que até então era considerado um dos mais seguros do mundo para as crianças, que é a escola, que a criança vai lá para se desenvolver, para aprender, agora tem que ser um ambiente onde elas precisam também se proteger e passar por treinamento desse tipo. Então, eu não consigo imaginar isso. Por exemplo, na minha geração, a escola sempre foi um lugar de diversão, de aprendizado, onde a gente encontrava os amigos. Então, agora vai ser um lugar que também, além de todo o entorno, que também oferece risco para as crianças. Como cuidar da cabecinha dessas crianças a partir de agora, mãe? Eu acho que a gente tem que conversar bastante em casa com as crianças, tentar tranquilizar, né, tentar dizer para elas, né, o quanto a escola é um espaço ainda seguro. Porque a gente tem que lembrar que não são coisas que acontecem todos os dias, a gente está tendo esses eventos, mas não é uma coisa que acontece corriqueiramente nas escolas, então as crianças precisam se sentir seguras. E uma coisa também que eu acho importante é o professor também trazer essa tranquilidade, né? Eu vou contar para vocês uma experiência que eu vivi essa semana com uma adolescente que ela me disse, o meu professor me disse que ele não se colocaria na minha frente se acontecesse algo na escola, né? Ele não se colocaria na frente de nenhum de nós da minha sala. E essa adolescente ficou mais apavorada ainda, porque não trouxe tranquilidade, trouxe mais medo. Bom, se tem um adulto que é responsável por mim na escola, está dizendo que não vai me proteger, eu não vou vir para a escola. O que é isso? Então, a gente tem que abrir espaço para diálogo, a gente tem que ter essa mediação de conflitos, até porque se não ocorre essa mediação, essa criança que se sente injustiçada, ela vai querer buscar, requisitar
essa proteção. E talvez ela venha com medidas extremas. Então a gente precisa abrir espaço na escola para dialogar. E sim, a gente precisa entender que enquanto adultos nós protegemos as crianças, né? E uma forma de proteger é ajudar a criança a entender o que está acontecendo. A fala dessa professora, né, lá dos Estados Unidos, mostrou bem que a questão tem que ser tratada diferente com crianças mais velhas e crianças mais novas, né? E que as mais novas, de fato, não entendem. E depois que a gente viu o horror daquele ataque naquela creche, onde vitimou crianças de 5 a 7 anos, a gente fica se perguntando como tratar desse assunto com uma criança tão pequena. Ele deve ser tratado porque a criança, primeiro, que não tem nem noção do que é morte, do que é consequência, né? Então, como fazer isso? É uma questão que está deixando muitos pais perdidos. Eu estou ouvindo muitas mães que não estão levando os filhos mais na escola de educação infantil, não estão levando para as creches, porque, de fato, estão apavoradas. Então, acho que, antes de mais nada, é tentar se colocar no lugar. Sim. Porque se os pais estão com esse medo, o espaço de conversa pode ser que traga ainda mais medo para essas crianças. Mas uma coisa interessante, eu vou pegar até um pouco a fala do Dr. Maurício, que quando a criança está jogando e ela perde no joguinho, desperta uma raiva nela, lembra? Os sentimentos estão dentro da gente. Sim. Às vezes, os pais, no intuito de consertar logo o que está acontecendo com o filho, diz assim, desliga esse jogo, agora não vai mais jogar. Senta para ver o que está jogando. Olha para ver se aquilo que está jogando é de acordo com a idade, na estrutura emocional daquela criança. Porque os sentimentos estão ali. Então, às vezes, a conversa pode vir num jogo de tabuleiro. Às vezes, a conversa vai vir num jogo num videogame. Mas é preciso conversar. Talvez para uma criança de 3, 4 anos, a gente não vai ter essa clareza toda de, olha, você tem que se agachar, a gente vai fechar a porta. Talvez a gente não consiga isso tão claro. Mas a criança entende quando ela está em perigo, porque a nossa expressão facial, ela diz muito também para a criança. Então, quando a criança vai pôr a mão na tomada, a gente diz, não pode. A gente não diz, não pode. Então, a criança pequena, ela pode ler através das expressões faciais essa ideia de perigo, né? Então, a gente pode conversar. Com a criança de 5 anos, 6 anos, a gente já consegue entregar mais informação. Com a de 10, mais informação. Com a de 15, mais informação ainda. Então, a gente pode olhar para cada idade e entregar aquilo que é necessário. Crianças pequenas, a gente entrega mais ainda a informação para os professores. A gente liga para as escolas, a gente pergunta qual é o sistema de segurança, como é que vai ser, se acontecer alguma coisa, em quanto tempo a gente vai ficar sabendo para ir buscar os filhos. Percebe? A gente também tem que fazer essa parte de ir até a escola e se inteirar sobre como, sobre como aconteceria, né? E uma outra coisa que eu acho também super importante, né, voltando até a questão de um padrão, cuidar muito dessas crianças que a gente olha e percebe que não está de acordo com um padrão. As crianças têm que ter um padrão único? Não. Mas existe um padrão de desenvolvimento emocional, existe um padrão de desenvolvimento social e cognitivo. Existem sinais, né? Existem sinais. Então, a gente precisa estar atentos, tanto em sala de aula como em casa. Uma criança muito tímida talvez não sofra de timidez, mas sofra de inibição. Inibição pode estar caracterizado dentro de algum transtorno. Então, a gente vai cuidar um pouco mais. A gente vai se desesperar? Não. Mas a gente vai cuidar. Essa é a palavra-chave para tudo isso, cuidar. E essa falta de diálogo está causando também, em alguns lugares, a gente está encontrando aquelas crianças que vão assustadas, ninguém conversou com elas, como eu vou me defender? Sim. Está levando faca para a escola ou simulacro de arma. Nossa, pelo amor de Deus, não é isso que tem que ser feito, né? Então, esse diálogo precisa ser franco, aberto, sem assustar, evidentemente, mas também sem que aconteça isso, né? E a gente tem visto muito isso também. Fica muito difícil nesse momento falar para os pais, fiquem tranquilos, podem mandar seus filhos para a escola. O que vocês diriam nesse momento para que os pais façam? Porque existem ameaças, inclusive 20 de abril é a data do aniversário de Columbine, se eu não me engano, né? E aí é justamente a data onde está se falando dentro dessa, que eu não sei até agora se é uma fake news ou se é de fato uma realidade, mas existe porta de banheiro de escola pichado com isso, escrito essas coisas absurdas. Então existe esse medo das crianças e dos pais.
Qual teria que ser essa conduta dos pais? Consultar seu coração, se está dizendo para mandar que você está segura, mande, se não, fique em casa. Qual será a melhor atitude, a melhor situação num momento como esse? Eu vejo assim, vou falar como mãe, eu vou mandar minha filha para a escola, porque eu preciso também confiar. Porque se eu entrar nessa onda do medo, eu vou gerar medo nela, nos amigos dela, em todas as pessoas que estão ao redor dela. Então, precisa haver uma confiança. Agora, é claro que eu estou falando do meu coração. O meu coração de mãe me diz que eu preciso mandar, até porque ela também saiba enfrentar o medo. Isso não significa que eu vou cruzar os braços, mas significa que eu vou ligar para a escola, que eu vou saber quais são os preparativos, o que a escola está pensando, vão contratar mais seguranças, não vão. Se é na escola pública, por exemplo, como é que a gente pode ser participativo, né? Se eu tenho um pai que de repente trabalha à noite, ele de dia ajudar a tomar conta da escola. Então, é um exercício que a gente tem que fazer de enfrentamento, não de recuar. Porque se a gente recua, a gente não consegue entrar nesse lugar de enfrentar o medo. E muitas vezes esse recuo é o que aquela pessoa quer causar. Então tem muito fake acontecendo. Então vamos parar de fake, vamos parar de brincar com essas coisas, são coisas muito sérias, né? Fazer esse acompanhamento realmente, e eu acho que tem que eu também orientaria a ir com esses cuidados todos devidos, mas não ir à escola vai atingir uma parte dos objetivos que essa Deep Web, que esses grupos aí extremistas, nós temos vários grupos extremistas, né? A gente, quando fala em extremismo, fala extremismo religioso, político, de esquerda, direita, não. Tem os extremistas por si só, e muitos desses ataques, principalmente nos Estados Unidos, a gente vê que as pessoas estão usando aquelas máscaras de determinado momento. Então, o trabalho da mídia, da imprensa também é fundamental, porque tem que informar, mas não tem que glamorizar esses ataques, porque senão a gente vai estar produzindo mais ataques em massa. Sem dúvida. Bom, eu, enquanto mãe, meus filhos não usam rede social, não jogam esses jogos violentos, mas o que eu faria enquanto mãe, se puder dar um conselho, é, primeiro, investigar o que essa criança está tendo acesso, antes de mais nada, e segundo, tirar da rede social nesse momento. Ela está fazendo muito mal. Tirar da rede social e tirar dos jogos. Rede social não é para criança, em primeiro lugar, né? Já tem lá 18 anos, não é à toa, né? E, enfim, é o conselho que eu deixo aqui de coração, quanto mãe mesmo, tá? Então, Mônica Peçanha, psicanalista infantil, @MônicaPeçanhaPsi, para você fazer contato no Instagram. Delegado Maurício Freire, obrigada mais uma vez, viu, pela presença de vocês. Para fazer contato, @DelMauricioFreire também nas redes. Grande beijo para vocês, até uma próxima, viu, gente? Boa tarde, obrigado. Tudo bom. E aí, Leãozinho, tem mais para contar por aqui? Tem, olha só, Jojo Todinho revela que desistiu de cirurgia bariátrica. Ah, é? Vamos ver por quê. Os planos. Ela revelou que desistiu de realizar a cirurgia bariátrica. A cantora, que já perdeu 25 quilos em 2 meses, contou inclusive que parou de fazer os exames pré-operatórios e explicou o motivo da decisão. Não vou fazer a bariátrica porque com alimentação e treino eu tenho conseguido chegar ao meu objetivo, né? E eu tomei a decisão de não fazer mais, né? Então eu parei com meus exames para pré-operatório e eu tô me dedicando à minha alimentação, academia e vamos com tudo. Porque, de fato, eu estava querendo fazer uma bariátrica também, porque eu não estava querendo treinar, fazer dieta, nada. Estava achando que a bariátrica iria fazer um milagre, né? E não é assim. Então, eu tomei gosto por treinar, por fazer alimentação mais adequada e decidi não fazer a bariátrica. Jojo ainda compartilhou o look eleito para a noite de ontem. Na imagem, a cantora aparece em frente ao espelho, exibindo a nova silhueta. Tá linda, hein, Jojo? Vamos sim, ó. Toda de lalá. É isso.
Que delícia. Gente, Torço tanto pro Jojo. que legal. Tomara que ela consiga, né? Tão Dessa bom, forma né? natural. Exato. Emagrecer e manter isso, né? E que bom, né, que ela pegou gosto agora pela malhação, porque é uma questão de saúde, mas como um todo, não só pensando na questão do emagrecimento, que é claro que ela vai ter isso como consequência, tomara, porque ela tá buscando por isso também, mas pensando numa vida mais saudável, Saúde dela né, mesmo, na saúde né? dela, na saúde do corpo, da mente, porque trabalha mudando muita a coisa boa alimentação, também. Fazendo academia. Exato. Né? Realmente, É um caminho muito melhor. Ele é mais demorado, ele é mais difícil, a bariátrica é mais rápido, Isso, obviamente, mas as consequências que a pessoa pode ter para a saúde, para o resto da vida, têm que ser colocadas na balança. Por isso, o caminho que a Jojo seguiu, com toda certeza, é um caminho mais seguro. Essa semana eu vi uma entrevista do Nizam Guanais alertando muito que ele fez a bariátrica e aí virou alcoólatra. Né? Uma coisa muito Porque séria. não tratou a compulsão. Exatamente. Então aí muda o lugar da compulsão, né? Super exatamente. complicado. Parabéns pra Jojo, que sirva de Parabéns, exemplo. Jojo, grande E amanhã a beijo. gente volta, né, Leãozinho? Beijo, dignidade, já. Uma ótima tarde pra você, gente. Obrigada pela companhia. A Carolzinha tá chegando com você bonita. Até amanhã. Beijo, linda.